vamos começar aqui nossa leitura, né? Ateísmo refutado. É o outro lado da história que os ateus não contam, né? Ou dizem que é fake news, mas fique bem informado para saber que o ateísmo matou muito mais gente do que qualquer organização religiosa. Aí começamos aqui uma matéria de quinta-feira, 2 de abril de 2015. E diz o seguinte aqui: comunistas mataram por tudo, menos por causa do ateísmo? Rapaz, já temos aqui, já começando com meme, né? 100 milhões de mortos. Ateus mataram mais de 50 anos do que todas as guerras religiosas nos 10 séculos anteriores juntos. Diga não ao preconceito dos ateus. Chamada Terra. E aqui temos Joseph Stalin com mais de 25 milhões de mortos. E Mao Tse Tung, mais de 75 milhões de mortos. Então é uma matéria super interessante que eu convido você a conhecer comigo, né? O trecho abaixo é extraído do meu livro Deus é um Delírio. Diz o seguinte: nos tópicos anteriores vimos que os regimes oficialmente ateus foram os que mais massacraram pessoas desde que o homem existe na Terra. Os neo-ateus deveriam sentir vergonha em citar a Inquisição e outras atrocidades religiosas para jogar na cara dos religiosos de hoje, já que eles mataram milhares de vezes mais do que todos os religiosos juntos na história. Como Dinesh de Souza corretamente observou nos seus inúmeros debates de Hitchens, os ateus mataram em uma semana mais do que a Inquisição matou em 3 séculos. Mesmo assim, a religião ainda é muito mais vilipendiada na concepção popular do que o ateísmo. Dawkins e os demais neo-ateus têm uma carta na manga que é lançada a cada vez que um cristão contrapõe ao argumento de que pessoas matam por religião o argumento de que os ateus já mataram muito também. Eles dizem que os religiosos mataram exclusivamente pela religião, enquanto os ateus não mataram por causa do ateísmo. Em outras palavras, para eles o ateísmo de Stalin, Lenin, Mao Tse Tung, Fidel Castro, Hitler, Che Guevara, Pol Pot e o insensato da Coreia do Norte é mera coincidência. Um caso, uma triste fatalidade. Dawkins chega até a afirmar em seu livro que Stalin e Hitler compartilhavam o ateísmo da mesma forma que o compartilhavam o fato de terem bigodes. Tudo isso não passou de uma infeliz casualidade, e uma conversa tem que terminar por aí. Mas será mesmo pura coincidência que todos... vou repetir, todos os grandes líderes revolucionários socialistas assassinos do século passado tenham sido ateus? Será que é puro acaso que Stalin, Lenin, Mao Tse Tung, Fidel Castro, Hitler, Che Guevara, Pol Pot e o comediante norte-coreano compartilhem a crença ateísta? Nós já sabemos que os ateus são aficionados pelo acaso, a tal ponto de rechaçarem o argumento teológico de crerem que todo o universo foi criado do nada. Mesmo assim, façamos as contas. Hoje, o número estimado de ateus no mundo é de 11%. Este número era provavelmente menor em meados do século passado, mas não importa, trabalhemos em torno dos 10% mesmo, dando um desconto aos ateus. Listei no tópico anterior o nome de 8 revolucionários socialistas que coincidentemente eram ateus, mas, segundo Dawkins, apenas coincidentemente. Qual é a probabilidade estatística de isso ter sido mero acaso?
Fazendo as contas, as chances aleatórias de que todos os 8 fossem coincidentemente ateus, numa população 10% ateísta, é de 0,07%. Isto significa uma chance contra 1.600. Dawkins acha que seus leitores são estúpidos, ou no mínimo ingênuos demais, ou aposta alto mesmo na teoria de universos múltiplos, e este foi o universo onde eles tiveram o azar de que todos os genocidas revolucionários eram ateus. Continuando. Infelizmente, nós não precisamos confiar somente nas estatísticas que mostram que as chances de eles serem ateus por coincidência é uma pífia. Isso porque nós temos inúmeros documentos que ligam estritamente o socialismo com o ateísmo, de modo que, em termos simples, os revolucionários não eram ateus porque, por acaso, ocorreu de eles serem ateus. Eles tinham que ser ateus ou não seriam revolucionários. Essa é a prova mais clara que o ateísmo também pode levar a extremos, e a extremos bem mais desagradáveis do que o extremismo religioso. O extremismo cristão matou 5 milhões em 6 séculos, e o extremismo ateu matou mais de 100 milhões em um século. Ao estudarmos os escritos de Lenin, fica na cara que o seu ateísmo não era apenas um demarcador social, um acaso ou algo irrelevante na questão da matança, tal como o fato de que ele ser calvo. Lenin era calvo, mas não matou ninguém por causa da calvície. Mas Lenin era ateu e matou por causa do ateísmo. Se não é assim, é difícil explicar por que ele disse. Olha o que ele disse aqui, gente. A base filosófica do marxismo, como Marx e Engels declaram, e o materialismo dialético, que assumiu completamente as tradições históricas do materialismo do século XVIII na França e de Feuerbach, primeira metade do século XIX, na Alemanha, um materialismo que é absolutamente ateísta e possivelmente hostil a todas as religiões. Recordemos que todo o anti-Düring de Engels que Marx leu em manuscrito é uma denúncia do materialista e ateu Düring, por não ser um materialista consistente e deixar aberturas para a religião e para a filosofia religiosa. Recordemos que em seu ensaio sobre Ludwig Feuerbach, Engels reprova Feuerbach por combater a religião não com o objetivo de destruí-la, mas para renová-la, para inventar uma nova, exaltada religião, e por aí vai. Religião é o ópio do povo. Este dito de Marx é o fundamento de toda a visão marxista da religião. O marxismo sempre considerou todas as religiões e igrejas modernas e cada organização religiosa como instrumentos de reação burguesa que servem para defender a exploração e confundir a classe trabalhadora. Vamos subir aqui um pouquinho. Primeiro, Lenin confirma aquilo que todo mundo já está cansado de saber, que o marxismo é absolutamente ateísta. Nada de novo. Mas ele não diz somente que o marxismo é ateísta, mas diz que é hostil a todas as religiões. E se isso não bastasse, ele vai além e diz também, citando Engels, um dos pais do marxismo, que o objetivo do marxismo não é combater a religião para renová-la, mas para destruí-la por completo. Havia um argumento comunista para o mal na religião, que ele relaciona aos instrumentos de reação burguesa. Mas também havia um elemento puramente ateísta, que é o materialismo ateísta, que ele menciona no início da citação. Assim, pela boca do próprio Lenin, confirmamos que o ateísmo é a base do socialismo. Os ateus não são ateus por serem socialistas. Ao contrário, eles são socialistas por serem ateus. O materialismo ateísta é a base que conduz ao socialismo. Essa é a razão pela qual, até hoje, a esmagadora maioria dos ateus são esquerdistas.
e quase todos eles socialistas, com algumas míseras exceções. E nem estamos falando dos neo-ateus, mas dos ateus tradicionais. Os neo-ateus, por sua vez, são 100% esquerdistas. E se existir uma única exceção, é um caso que tem que ser explicado cientificamente. Seria alguém fora da curva, que ou não entende bem o materialismo ateísta, ou não entende bem o socialismo. Bem, é uma... O socialismo é, portanto, uma visão de mundo que parte do pressuposto de que não existe Deus. É uma visão de mundo totalmente ateísta. É exatamente esta visão de mundo que o resultou no genocídio do século XX. Obviamente, não estamos dizendo que todos os ateus são culpados pelos crimes do socialismo do século passado. Os socialistas que são, mas é praticamente impossível separar socialismo do ateísmo, porque o socialismo está alicerçado no fundamento do materialismo ateísta. Consequentemente, o socialismo é uma expressão de que o extremismo ateu fundamentalista é capaz de fazer, conduzindo a calamidades muito piores do que o extremismo religioso que já fez no mundo. Rapaz do céu, eu pessoalmente estou até aprendendo com esses negócios aqui, sabe, gente? O socialismo é o ateísmo de Dawkins colocado em prática. Dawkins diz que a religião é um vírus. O que fazemos com um vírus de computador é exterminarmos. Isto é o que se faz com um vírus. Os socialistas apenas levaram adiante esta lógica interna do fundamentalismo ateu. Dawkins diz que a religião é a intuição que nos diz o que se deve fazer com algo assim. E os socialistas vão lá e colocaram em prática esta concepção ao exterminar literalmente todos os religiosos dos seus respectivos países, quando detêm poder suficiente para isso. O problema do ateísmo é que 99% dos ateus que eu conheço, e que tenho certeza que você também conhece, não são pessoas que só têm ausência de crença. Embora o ateísmo em si nada mais seja do que a ausência de crenças, apesar que são crentes também, né, no sentido da palavra, o ateu está cheio de crenças, tá vendo aí, ó? O ateu está cheio de crenças, tanto quanto o cristão. O típico ateu é também um materialista, darwinista, humanista e socialista. Pergunte a quantos ateus você conhece e você verá que a esmagadora maioria deles concorda com estas 4 premissas, pois elas fluem naturalmente do ateísmo, e essas premissas, por sua vez, são crenças que, sendo verdadeiras ou não, já está mais do que provado que podem levar aos extremismos e resultar em genocídio. É por isso que todos os neo-ateus parecem ter a missão na Terra de destruir a religião. Não se impressione ao se deparar com um deles. Eles estão apenas seguindo Lenin, que, concordando com Engels, disse... Engels insistiu que o Partido dos Trabalhadores tem a habilidade de trabalhar pacientemente na tarefa de organizar e educar o proletariado, o que levaria à morte da religião, e não se jogar à aposta de uma guerra política à religião. É verdade que o ateísmo em si, como um conceito teórico, não implica na destruição da fé alheia, da mesma forma que o cristianismo em si não implica em matar os hereges na fogueira. Mas é totalmente possível que este ateísmo flua para uma forma mais agressiva do ateísmo, o neo-ateísmo, a qual está cheia de implicações, crenças e pressupostos que podem muito bem levar a um ser humano a ser muito mais fanático, extremista e radical do que qualquer maioria dos religiosos, matando tantas pessoas quanto o comunismo ateu matou. Marx não era apenas um comunista comum, mas um fervoroso militante ateísta e propagandista antirreligioso.
É dele a frase: a religião é o ópio do povo, uma droga. O que na época representava mais do que dizer nos dias de hoje que Deus é um delírio. De Marx perseguiu a religião cristã por toda a vida, e seus seguidores fizeram o mesmo depois dele. Com ainda mais firmeza, ele dizia: nos períodos em que o Estado político, enquanto tal, nasce violentamente da sociedade civil, quando a autoemancipação humana aspira por realizar-se sob a forma de autoemancipação política, o Estado pode e deve seguir em frente até a abolição da religião, até a aniquilação da religião. Porém, assim o faz apenas na medida em que avança até a supressão da propriedade privada, até o máximo, até a confiscação, até ao imposto progressivo, tal como vai adiante até a supressão da vida, até a guilhotina. Marx sustenta que a luta contra a religião implica a luta contra o mundo do qual a religião é o aroma espiritual. Ele era claro em afirmar que o comunismo começa onde começa o ateísmo. E, para ele, quanto mais o homem coloca a realidade em Deus, menos resta de si mesmo. Marx ia além e chegava até mesmo a declarar que o comunismo abole as verdades externas e abole a religião e a moral. E como Dinesh disse sobre Dawkins, o infeliz é o ignorante sobre a história. Tudo o que é preciso é estudar Marx, e você verá que o ateísmo não aconteceu por acaso. O ateísmo é o ponto central de todo o esquema. Olha só, hein, rapaz. Já o ateu e o comunista Lenin, em sua fúria contra a religião, escreveu em 1922 uma carta na qual ordenava roubar as propriedades da Igreja Ortodoxa Russa com a mais agressiva e brutal energia. Olha o que ele escreveu, gente. Agora e somente agora, quando o povo está se devorando em áreas atacadas pela fome e centenas, se não milhares de corpos jazendo pelas ruas, nós podemos e, portanto, devemos buscar o confisco das propriedades da igreja com a mais agressiva e brutal energia e, sem hesitar, derrotar a menor oposição. Agora e somente agora, a vasta maioria dos camponeses estará de nosso lado, ou pelo menos não estarão em uma posição de suporte em qualquer grau decisivo a este pequeno grupo de clero dos sem negros e a pequena burguesia reacionária urbana, que já está ávida e capaz de tentar se opor a este decreto soviético com uma política de força. Nós devemos buscar o confisco das propriedades da igreja por quaisquer meios necessários para assegurarmos um fundo de várias centenas de milhões de rublos. Não esqueçam da imensa riqueza de alguns monastérios. Olha só o plano macabro dos ateus do passado, né, gente? E isso efetivamente foi feito. McCarthy afirma que, em seus esforços de forçar a ideologia ateísta, as autoridades soviéticas destruíram e eliminaram sistematicamente a grande maioria das igrejas e dos sacerdotes entre 1918 e 1941. As estatísticas apresentam um quadro terrível. A violência e a repressão foram empreendidas na busca de um programa ateísta, a eliminação da religião. Os ateus comunistas destruíram completamente 41.000 das 48 mil igrejas existentes na Rússia entre 1917 e 1969, incluindo o Cardeal de Cristo Salvador, o Marco de Moscou, construído para comemorar a derrota da invasão napoleônica. Pastores e padres eram assassinados no altar e no púlpito e perseguidos nas casas e nos lugares de esconderijo. Ixi.
Margaret acrescenta ainda que a história da União Soviética está repleta de incêndios e explosões de inúmeras igrejas. E concluiu dizendo que a contestação de que o ateísmo é livre de violência e opressão, as quais Dawkins associa com a religião, é simplesmente insustentável e sugere um significado ponto cego. A visão ingênua e pueril de que os ateus nunca cometem crimes em nome do ateísmo tropeça nas cruéis pedras da realidade. Mas é percebendo que tem números no finalzinho, né? Que seriam as referências no final dessa leitura, tá bom? Aí se você quiser lá pegar os pontos e voltar o vídeo todo e comparar com a fonte citada, você pode fazer. Vamos continuar aqui. Lenin não apenas ordenava a destruição das igrejas de forma agressiva e brutal, mas também o assassinato do clero ortodoxo, que deveria ser feito com tal brutalidade que eles não esquecerão disto por várias décadas. Ele diz: então eu chego à indisputável conclusão que nós devemos precisamente agora esmagar o clero com 100 negros decisiva e brutalmente e demolir toda a resistência com tal brutalidade que eles não esquecerão disto por várias décadas. Em sua cólera e o psicopata Lenin dava instruções sobre como este julgamento do clero deveria ser feito. Ele diz o seguinte: deve ser conduzido em grande rapidez e não deve terminar em outra forma, senão no fuzilamento do maior número dos mais influentes e perigosos dos 100 negros em Shuya. E se possível, não somente nessa cidade, mas até mesmo em Moscou e todos os centros eclesiásticos. A ordem era clara: fuzile o máximo de clérigos, não somente naquela cidade, mas em todas as outras que tenham alguma igreja. Lenin ainda diz: o marxismo é o materialismo. Por este título, ele é tão implacavelmente hostil à religião quanto o materialismo dos enciclopedistas do século XVIII, ou o materialismo de Feuerbach. E também devemos combater a religião, isto é, o ABC de todo o materialismo e, portanto, do marxismo. E também nossa propaganda compreende necessariamente a do ateísmo. E também a essas massas é necessário que se forneça o material mais variado relativo à propaganda ateísta, familiarizando-as com os fatos dos mais variegados domínios da vida, abordando-as dessa ou daquela forma, a fim de dinamizar o seu interesse, despertando-as de letargia religiosa, sacudindo-as sobre os mais variados aspectos, por meio dos mais variados métodos. E, por fim, a guerra contra qualquer cristãos é para nós lei inabalável. Nós cremos em postulados eternos de moral e haveremos de desmascarar o embuste. A moral comunista é sinônimo de luta pelo robustecimento da ditadura proletária. Se isso tudo não for suficiente, eu não sei mais o que é. Esta é a verdadeira, nua e crua doutrina socialista, pautada essencialmente pelo ateísmo agressivo, ressuscitado no início do século pelos neo-ateístas. O mundo já havia superado esta visão horrenda quando chegaram Dawkins e companhia, revivendo o discurso de preparando o caminho para um novo ditador esquerdista, colocando em prática como os socialistas do século passado fizeram em larga escala. Não, o socialismo não é um regime neutro que desrespeita a religiosidade dos indivíduos. É um regime oficialmente e abertamente ateu, que nos mostra com toda a clareza possível até que ponto que o fanatismo ateísta é capaz de levar alguém,
O fanatismo Richard Dawkins foi até o ponto de dizer que a religião é um vírus. Os fanáticos socialistas dão apenas um passo a mais e colocam em prática o que se faz com tal vírus, né? Destruí-los. Isso se viu largamente nos campos de concentração e nas prisões soviéticas, onde os pastores e religiosos em geral eram confinados durante o regime socialista ateu. O pastor Richard Wurmbrand, que foi duramente torturado pelos comunistas na Romênia, percebeu na prisão que a crítica ao capitalismo era somente um pretexto, uma causa secundária e não a causa principal e mais importante dos comunistas. Da prisão, ele percebia que a luta e o ódio dos comunistas era, em primeiro lugar, contra Deus e a fé. O capitalismo entrava em segundo plano. Marx sempre deixou claro que seu objetivo era destronar Deus e o seu capitalismo. A prioridade era Deus, e para isso o capitalismo era usado como meio. O filósofo Olavo de Carvalho discorreu sobre isso dizendo: a primeira preocupação de Marx não era o capitalismo, era Deus. Isso desde os 17 anos. A ideia de destronar Deus era uma ambição que ele tinha desde pequeno. Depois ele percebeu que a cultura cristã era uma superestrutura e que embaixo dela tinha o capitalismo. Então, para quebrar a autoridade de Deus no mundo, precisava destruir o capitalismo primeiro. Mas para destruir o capitalismo era o meio, pois a finalidade última era instituir a completa terrestrialização do pensamento. Você fecha a humanidade numa redoma onde ela não pode conceber nada além de existência terrestre. Olha, profunda essa ideia, né? Ele cita também o testemunho do pastor Wurmbrand, que notou na prisão que toda a lavagem cerebral que eles sofriam não era contra o capitalismo, era contra a religião. O capitalismo era o pretexto. Eles estavam mais interessados em tornar o suspeito ateu do que torná-lo anticapitalista. Eles torturavam de preferência os sacerdotes, pastores, padres, rabinos. Estes eram os primeiros a serem torturados. Eles tinham a obsessão de extirpar a fé religiosa do coração das pessoas, muito mais do que a acabar com o capitalismo. É o que geralmente o ateísmo hoje faz nas redes sociais contra os religiosos, né? Infelizmente isso é hoje. Então, por assim dizer, os planos que eles fazem no passado de tortura psicológica e lavagem cerebral, né, os ateus de hoje, né? Não, a maioria fazem a mesma coisa, não é verdade? Continuar aqui. Wurmbrand mostrou em seu livro Era Karl Marx um satanista? Evidências incontestáveis de Marx era, confessamente, um satanista. Poucos sabem disso, mas Marx antes disso era cristão. Ele não era um cristão comum, mas um cristão consciente. Sua primeira obra escrita não foi nenhuma crítica ao capitalismo, mas foi, acredite, uma obra cristã com o título de A União dos Fiéis com Cristo. Neste livro, ele escreveu que através do amor de Cristo, voltemos nossos corações ao mesmo tempo para nossos irmãos, que intimamente são ligados a nós e pelos quais ele deu a si mesmo em sacrilégio ou sacrifício. E o mais curioso de tudo é que o mesmo se deu como Engels, seu parceiro por toda a vida. Engels era cristão, tão ou mais firme e consciente que Marx. Ele compunha poemas cristãos em sua juventude. Um desses poemas de Engels dizia: Senhor Jesus Cristo, unigênito, Filho de Deus, desça do seu trono celestial e salve minha alma para mim. Desça em toda a tua bem-aventurança, luz da santidade de teu Pai. Conceda que eu possa escolher-te, adorável, esplêndida, sem mágoas, é a alegria com que elevamos a ti, Salvador, nosso louvor. 2. E quando eu der o meu último suspiro e tive que suportar a angústia da morte, que eu possa estar
seguro em ti, para que quando os meus olhos de trevas se encherem e quando meu palpite coração for silenciado, em ti possa eu morrer. Lá nos céus irá o meu espírito louvar-te, o teu nome, eternamente, desde que em ti permaneça seguro. Quisera eu que se aproximasse daquele tempo feliz, quando no teu seio de ternura possa receber o frescor da nova vida. E com gratidão a ti, ó Deus, abraçar aqueles que me são queridos. Sim, vivendo para sempre, contemplando a ti, face a face, numa vida nova e florescente. Aí temos um quarto aí, né? Tu vieste para libertar a raça humana da morte, da infelicidade, para que pudesse haver bênção e ventura em toda parte. Então, na tua próxima vida, tudo será diferente, e a cada homem darás a tua parte. Em uma carta escrita a amigos, Angels declarou: lágrimas me vêm aos olhos enquanto escrevo. Sou jogado de um lado para o outro, mas sim que não ficarei perdido. Irei a Deus, por quem toda a minha alma anseia. Este também é um testemunho do Espírito Santo. Com isto eu vivo, e com isto eu morro. O Espírito de Deus me dá testemunho de que sou filho de Deus. Eu particularmente estou aqui chocado, porque o que dá para entender aqui é que esses tais ateus do passado comunistas, antes de serem ateus, eram cristãos. E que agora se tornaram ateus, comunistas e assassinos. Rapaz do céu. E não era só isso. Angels, na época de cristão, chegou inclusive a dizer que Marx era possuído de 10.000 demônios em sua luta contra a fé cristã. A respeito de Marx, ele havia dito: a quem está perseguindo com esforço selvagem? Um homem negro de Trier, o lugar onde Marx nasceu. Um monstro notável. Não anda nem corre, salta sobre os calcanhares e se endurece, cheio de ira e como se quisesse agarrar a vasta tenda no céu e lançá-la sobre a terra. Estende os braços no ar, o punho perverso está cerrado. Ele se enfurece sem cessar, como se 10.000 demônios fossem agarrá-lo pelos cabelos. Engels descreve bem as intenções de Marx. Agarra a vasta tenda do céu e lançá-la sobre a terra. Destronar Deus como foi o objetivo dele. Destronar o capitalismo era um meio para se chegar a isso. Algumas coisas acontecem para que esses que antes eram dois grandes cristãos abandonassem a fé de uma forma tão abrupta e inesperada e passassem a militar contra Deus em um ateísmo agressivo que precedeu Dawkins em mais de 150 anos. Para a época de Marx, dizer que religião é o ópio do povo, uma droga, era mais forte do que Dawkins dizer hoje que Deus é um monstro. Sim, nós sabemos a verdadeira história. Sabemos o que infelizmente aconteceu com Marx e Engels, que os transformou de maneira tão repentina. Richard von Braun nos enche de citações da obra do próprio Marx e de inúmeras evidências incontestáveis de que eles se venderam ao satanismo e passaram a militar pelo outro lado. Eu não vou mais passar nenhuma citação aqui, pois meu objetivo é que aqueles que se interessam por isso que leiam o livro dele, que é muito completo e esclarecedor, muito mais do que eu poderia fazer aqui em poucas páginas. O ponto principal que temos que deixar claro de uma vez por todas é que o comunismo é, antes de tudo, uma militância ateísta contra Deus. E somente em segundo lugar, um ataque ao capitalismo. Esta é a questão. O comunismo é a expressão máxima dos extremos que o ateísmo também pode levar, ao ponto de conduzir dois ateus a declarar guerra contra a religião.
e a inspirar diversos líderes revolucionários do século seguinte a torturar pastores, queimar igrejas, perseguir religiosos e dizimar cristãos, numa medida infinitamente mais ampla do que qualquer religioso já tinha feito no passado em nome de uma fé religiosa. O pastor Wurmbrand nos conta em seu livro Torturado por Amor a Cristo, a crueldade com que os comunistas ateus tratavam especialmente os religiosos como ele. As descrições são fortes, e talvez se você não tem estômago forte, será melhor não ler. O horror era grande, e o que ele diz? Vamos ver aqui. Nós, crentes, éramos colocados em caixões apenas um pouco maiores do que nós. Não havia lugar para qualquer movimento. Muitas dúzias de pregos com suas pontas afiadas como giletes eram colocadas por todos os lados. Enquanto estávamos perfeitamente quietos, tudo ia bem. Éramos forçados a permanecer nessas caixas horas a fio. Quando, porém, nos fatigávamos e tombávamos de cansaço, os pregos estavam em nosso corpo. Se nos movêssemos ou estremecêssemos um músculo, ali estariam os horríveis pregos. Vixe. Ele também descreve outras formas de tortura e zombaria empregadas pelos ateus comunistas contra os religiosos cristãos, colocando-os numa cruz para zombar de Cristo. Vamos ver o que ele fala aqui. Ali descrevi coisas horríveis, tais como crentes amarrados em cruzes por 4 dias e 4 noites. A seguir eram as cruzes colocadas no chão e centenas de prisioneiros tinham de atender suas necessidades fisiológicas em cima dos rostos e dos corpos dos que estavam crucificados. Depois as cruzes eram de novo levantadas e os comunistas escarneciam. Olhem para Cristo de vocês, que bonito ele é, e o que fragrância traz dos céus. Descrevi como, depois de ficar quase louco pelas torturas, um padre ortodoxo foi obrigado a consagrar fezes e urina humana para darem comunhão aos cristãos. Isso aconteceu na prisão de Pitești, na Romênia. Olha só, meu, caraca. Vamos ver mais aqui. Por vezes ele perguntava aos torturadores: vocês não têm piedade do coração? Mas era em vão. Eles eram materialistas. Para eles nada existe além da matéria. E o homem é para eles como madeira ou casca de ovo. Tal crença fundamentava a incrível profundez de sua crueldade. Wurmbrand testemunhava que, quando o homem não crê na recompensa do bem e do mal, no castigo do mal, não vê razão para o ser humano. Não há como reprimir a ação do mal profundamente enraizada no homem. Ele também afirmou. Os torturadores comunistas muitas vezes afirmavam: não há Deus nem vida futura, nem castigo pelo mal. Podemos fazer o que queremos. Já ouvi até dizer: dou graças a Deus que, em não creio, não vivi até hoje para manifestar toda a maldade do meu coração. Ele manifestava com incrível brutalidade as torturas infligidas aos prisioneiros. Sinto muito se um crocodilo devora uma pessoa, porém não posso repreendê-lo. É um crocodilo, não é um ser moral. De igual modo, nenhuma repreensão pode produzir efeito nos comunistas, visto que o comunismo destruiu neles todo e qualquer senso moral. Por isso se gloriavam abertamente por não ter piedade. Olha só. E concluiu dizendo: o que os comunistas têm feito aos crentes ultrapassa qualquer possibilidade de entendimento na mente humana. Já vi comunistas torturando crentes. Os torturadores demonstravam pelo rosto uma alegria imensa. Enquanto torturavam, bradavam: nós somos o diabo. Lutamos não contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades do mal. Vimos que o comunismo não provém dos homens, mas do diabo. É uma força espiritual, uma força do mal.
e só pode ser enfrentada por uma força espiritual mais poderosa, o Espírito de Deus. A leitura dos seus 2 livros é de caráter obrigatório para todos aqueles que ainda pensam que o comunismo não é necessariamente ateu e anticristão, que ainda acham que o comunismo não tem nada a ver com o ateísmo, ou que ainda acreditam que o objetivo principal do comunismo era acabar com o capitalismo. Stalin entendeu bem isso. Ele era um socialista fiel. Uma de suas primeiras medidas foi caçar e matar os cristãos, fechar e queimar as igrejas e tornar o ensino do ateísmo obrigatório nas escolas. Olha, rapaz do céu. Juntamente com prisões em massa de sacerdotes, vinha o confisco simbólico de centenas de sinos nas igrejas, o fechamento dos poucos monastérios restantes e o ataque a crentes de todas as religiões. Novas leis em 1929 não apenas proibiam propaganda religiosa, mas fizeram o ensino do ateísmo obrigatório nas escolas e definiam sacerdotes como parasitas na sociedade que recebiam salário dos seus párocos sem trabalhar. Se tornou cada vez mais perigoso professar a religião abertamente ou atender serviços religiosos. Muitos crentes eram sujeitos a vários tormentos. Outros eram até mesmo presos. Uma indicação da eficácia destas medidas antirreligiosas é a estatística de que por volta de 1930, 4/5 das igrejas de vilas foram destruídas ou fechadas. Por volta do começo dos anos 40, mais de 100 bispos, dezenas de milhares de clérigos ortodoxos e milhares de monges e crentes leigos foram mortos ou morreram em prisões soviéticas no Gulag. O socialista ateu Max Gorky escreveu na época uma carta a Stalin, onde sugere: é imperativo colocar a propaganda do ateísmo em patamar sólido. Você não conseguirá muito com as armas de Marx e o materialismo, como temos visto. Materialismo e religião são 2 diferentes planos e eles não coincidem. Se um tolo fala dos céus e o sábio de uma fábrica, eles não irão se entender. O sábio precisa atingir o tolo com seu cajado, com sua arma. Goethe reconhecia a estratégia materialista de Marx na difusão do ateísmo por meio do socialismo, mas queria ir adiante. Não bastava forçar a crença ateísta e nem tampouco atingir os tolos religiosos com armas. Era preciso também incentivar a escrita de livros anticristãos e divulgá-los com a intenção de capturar as mentes fracas entre os crentes. Rapaz, o negócio era pesado, viu? Ixi. Nós não podemos fazer sem uma edição da Bíblia, com comentários críticos da escola de Tübingen e livros de crítica e textos bíblicos que poderá trazer uma bastante útil confusão na mente dos crentes. Há um admirável papel de ser desempenhado aqui por um livro popular sobre os taboritas e o movimento russita. Será útil introduzir aqui a história das guerras camponesas na Alemanha. O velho livro de Zimmermann, cuidadosamente editado, será muito útil para as mentes. É necessário produzir um livro sobre a luta na igreja contra a ciência. Olha só. Dawkins é, curiosamente, só mais um que se esforça em desempenhar esse trabalho de confusão na mente dos crentes mais instáveis e fracos. A forte apologia ao ateísmo pelos socialistas é totalmente inegável. A religião não tinha lugar, a não ser os campos de concentração ou no paredão do fuzilamento. Eles certamente não perseguiam os religiosos com uma tamanha ferocidade se não fossem ateus tão convictos e fanáticos. O ateísmo influenciou diretamente, sim, nas crenças socialistas e o fanatismo pelo materialismo ateísta pautam o assassinato em massa de cristãos do século passado. Robertson esclarece que Bakunin e Lenin, por exemplo, argumentavam que a religião era um vírus que precisava ser erradicado. Os dois defendiam e implementavam a matança de crentes como obrigação social. A chacina e a caça aos religiosos nos países oficialmente ateus
foi tão grande que quando o socialismo chegou em Cuba, os pastores já sabiam o que estava por vir, mesmo sem ser avisados. Eles não eram burros para se deixar convencer por um discurso artificial de tolerância, típico dos esquerdistas que detestam os cristãos com todas as forças, mas que fingem ser tolerantes na televisão para não perder votos. Olha só, isso, a sua cara tá muito nos dias de hoje, né? Eleição para presidente, né? Isso aqui é tipo de esquerdista de PT, né? Dá para entender muito bem como funciona. Foi por isso que 80% dos pastores fugiram de Cuba à época da Revolução. Sorte deles, os 20% que preferiram continuar lá sofreriam horrores nas mãos do ditador milionário. Aos poucos que conseguiam se manter vivos e os que não eram enviados a paredão de fuzilamento ou aos campos de trabalho forçado não podiam pregar o evangelho conforme o que o evangelho de fato é. Eles tinham que distorcer a palavra, pregando um pseudo-evangelho que mesclava cristianismo e socialismo, puxando o saco do governo o tempo todo. Se não se tornassem verdadeiros ativistas do socialismo, já sabiam o que ia acontecer, né, gente? Existem hoje cerca de 500 igrejas evangélicas consideradas ilegais em Cuba, pois as autoridades do sistema são ateus rigorosos. A Aliança Cristã Cubana, formada por pastores cubanos, afirmou oficialmente que o comunismo é dirigido pelo diabo. Os católicos também sofreram muito nas mãos do ditador ateu. Fidel roubou as propriedades da Igreja Católica, transformando-as em propriedades suas para fazer o que quiser com elas. Antes da Revolução, Cuba tinha muitas escolas católicas, que foram transformadas em colégios ateus, onde antes era ensinado o cristianismo, hoje é ensinado o ateísmo. Para ter ideia de qual feia a coisa é, ele proibiu os seus cidadãos, durante 28 anos, de comemorar o Natal. Se nem o Natal podia ser comemorado, pense só sobre as doutrinas cristãs. Ele também proibiu a construção de igrejas e vetou qualquer chance de um cristão fazer parte do Partido Comunista Cubano. Só em 1992 que Fidel autorizou que não ateus ingressassem no partido, mas daquele tipo pseudo de cristãos, ou cristãos comunistas que colocam em primeiro lugar Marx e depois Deus, primeiro o capital, depois a Bíblia, sendo mais claro, falsos cristãos, uma abertura de fachada na tentativa de amenizar um pouco a sua imagem de carrasco dos cristãos. O socialismo é somente um regime de propaganda ateísta semelhante ao neo-ateísmo, que tem nomes como Dawkins, Harris e Dennett como propagandistas antirreligiosos. Ideias têm consequências e, independentemente se elas são boas ou más, estão suscetíveis a fanáticos que a levarão a extremos. O próprio Dawkins é um exemplo em pessoa. Ele não é somente um indivíduo que não crê em Deus. Ele é alguém que não crê em Deus e também alguém que considera a religião um vírus terrível, que cultua um Deus monstruoso, que não deve ser respeitada e que não deve ser eliminada por todos os meios possíveis. A consequência das crenças de Dawkins é que ele é abertamente defensor e abominável da prática do infanticídio, de matar recém-nascidos. Trataremos isso no capítulo seguinte. Ideias têm consequências. Os socialistas e revolucionários do século passado também não eram pessoas que somente descriam em Deus. Eles também tinham todo o ódio que Dawkins possuía aos religiosos e simplesmente despejava esse ódio quando tinha oportunidade. Ideias têm consequências. Dawkins tenta a todo custo negar que o ateísmo possa ter consequências negativas, sustentando que somente a religião pode produzir o extremismo. Esta visão é reducionista, falsa e descaradamente mentirosa. O ateísmo não apenas pode levar ao extremismo, como o fato levou, e aos extremos muito piores do que qualquer extremista cristão. Até mesmo o darwinismo
aceito por todo e qualquer ateu, pode ser usado para o mal e gerar consequências drásticas e negativas. Vimos no tópico anterior que Adolf Hitler consequentemente usava o darwinismo como a base de sua crença na inferioridade de raça judaica, e na superioridade da raça ariana. Para Hitler, o princípio darwinista da sobrevivência do mais forte sustentava suas campanhas antissemitas e sua perseguição implacável aos judeus. Vimos também que várias citações de darwinistas sustentando o racismo e o infanticídio pela seleção natural, e muitos continuam usando esses pretextos até hoje. Rapaz do céu. Olavo correntemente assinala que o evolucionismo foi o pai do comunismo e do nazismo. Todas as guerras da religião desde o começo do mundo, somadas, não mataram senão uma fração minúscula do número de vítimas que esses regimes fizeram em poucas décadas, mesmo levando em conta a diferença populacional entre as épocas. A desproporção é assustadora. Carlos Moore nota que as descobertas de Gregor Mendel na genética, a obra de Charles Darwin, A Origem das Espécies, e toda uma série de novos conhecimentos científicos foi aproveitada para sustentar as premissas da supremacia branca. Era o auge de todo tipo de teorias da supremacia branca, fazendo-se passar por cientistas imparciais. Olha só, tá vendo? Robertson acrescenta que alguns dos principais biólogos evolucionistas do século XX foram pessoas que, devido à filosofia ateia e má compreensão da ciência, adotaram posições políticas extremas. Conrad Lorenz foi um empolgado nazista, Haldane um stalinista comprometido, e Fischer argumentava que a civilização estava ameaçada porque as mulheres de classe superior, a de qualidade, não tinham bebês o suficiente. Que todo nazismo nada mais foi senão a implementação da ideia darwinista de que existe em nosso meio raças evoluídas e raças menos evoluídas, em direito contraste com o ensino cristão de que todos são iguais, criados à imagem e semelhança de Deus. O erudito alemão Ernst Haeckel costumava afirmar que milhares, se não milhões, de células são sacrificadas como forma de espécie de sobreviver. Ele aplicou essa mesma lógica darwinista aos indivíduos, o que o serviu grandemente ao nazismo. Otto Amnon, na época, afirmou que o darwinismo tem que se tornar a nova religião na Alemanha e a luta racial é necessária para a humanidade. Rob Kurtzman ia além e dizia: olha só, rapaz, a visão do mundo darwinista tem de olhar para a atual concepção sentimental do valor da vida do indivíduo humano com uma sobrevalorização de que está a impedir por completo o progresso da humanidade. O estado humano, tal como todas as comunidades animais individuais, tem que atingir um nível de perfeição ainda mais elevado. Se houver alguma possibilidade nela, através da destruição de indivíduos menos dotados, como forma dos excelentemente mais dotados conquistarem espaço para a expansão de sua descendência, o Estado só tem a ganhar em preservar a vida mais excelente à custa de menos excelentes. Os fracos morrem, os fortes sobrevivem. No capítulo 7, vimos que até o próprio Charles Darwin, reconhecido como autor da teoria evolucionista, defendia a seguinte pela lógica da seleção natural. Vamos ver o que ele diz aqui. Entre os selvagens, os fracos de corpo ou mente são logo eliminados, e os sobreviventes geralmente exibem um vigoroso estado de saúde. Nós, civilizados, por nosso lado, fazemos o melhor que podemos para deter o processo de eliminação. Construímos asilos para os imbecis, os aleijados e os doentes. Instituímos leis para proteger os pobres, e os nossos médicos empenham o máximo de sua habilidade para salvar a vida de cada um até o último momento. Assim, os membros fracos da sociedade civilizada propagam a sua espécie. Ninguém que tenha observado a criação de animais domésticos
Por aí em dúvida que isso deve ser altamente prejudicial à raça humana. É surpreendente ver o quão rapidamente a falta de cuidados, exceto no caso do próprio ser humano, ninguém jamais... Eu até pulei aqui, ó. É surpreendente ver o quão rapidamente a falta de cuidados ou os cuidados erroneamente conduzidos levam à degenerescência de uma raça doméstica. Mas, exceto no caso do próprio ser humano, ninguém jamais foi ignorante ao ponto de permitir que os seus piores animais se reproduzissem. Isso significa que o darwinismo está errado, só porque muitos se apoiaram na seleção natural para assimilar pessoas e propagar o racismo? É claro que não. Da mesma forma, a religião cristã não é culpada se há 4 séculos atrás pseudo-cristãos perseguiam os hereges, mas isso prova que uma tese, como o darwinismo, crido por todos os ateus, pode levar pessoas a extremos desagradáveis que geram resultados terríveis ao mundo. O ateísmo, assim como o darwinismo, já foi usado para o mal, muito mais do que o teísmo o foi. Há muita semelhança entre o discurso de Dawkins com o discurso dos socialistas ateus que mataram milhões no século passado. Hitler cria que a religião era um vírus, assim como Dawkins, e apoiava toda a sua moralidade no darwinismo. Assim como Dawkins, ambos afirmam que certo grupo é responsabilizado por todo o mal no mundo. Hitler acusava os judeus, Dawkins acusa os religiosos, como Robinson discorre. Esse discurso parece extraordinariamente similar à espécie de coisa que intelectuais estavam publicando na Alemanha nos anos 30, acerca dos judeus e do judaísmo, assim como eles, que alegavam ser os judeus responsáveis por todos os males da Alemanha de Weimar. Também, segundo seu livro, os religiosos são responsáveis pela maioria dos males da sociedade de hoje. Rapaz do céu. Sim, é claro que Hitler era muito pior do que Dawkins. Mas não estamos falando dos atos, e sim dos discursos que estão por detrás dos atos. Ninguém sai caçando e matando um determinado grupo de pessoas, seja ele de judeus, cristãos, ateus ou quem quer que seja, sem que antes haja um discurso que conduza ao ódio e que leve à violência. E quase sempre esse discurso vai despejar naquele grupo todo o mal que há na face da terra. Dawkins faz exatamente isso com os religiosos. Ele deixa claro que a religião é a raiz de todos os males. Hitler dizia que os judeus eram a raiz de todos os males. Tá vendo que coincidência, né? Agora a gente sabe de onde vinha tanto ódio, né? Tem que ser de um princípio. Há uma diferença na ação, mas não no discurso. Dawkins não tem poder político para levantar uma perseguição aos religiosos como Hitler tinha para oprimir os judeus. Ambos, porém, compartilham um discurso semelhante, embora aplicando a grupos diferentes. E se Dawkins mesmo não coloca em prática as consequências do seu discurso, há uma multidão de admiradores fanáticos pelo neo-ateísmo que odeiam a religião a tal ponto que matariam todos os religiosos se tivessem poder para tanto. Stalin, Lenin, Mao Tse-tung, Pol Pot e Fidel Castro eram apenas pessoas que tinham esse poder, e Kim Jong-un é um idiota que ainda tem. Dawkins, com seu discurso agressivo antirreligioso, está apenas treinando novos Stalins, Lenins, Maos, Pols, Castros e Kims, que colocarão em prática seu discurso de ódio aos cristãos quando tiverem oportunidade e poder para isso. O mais importante é que esse discurso de Dawkins não é novo. Esses líderes revolucionários sanguinários tinham exatamente o mesmo discurso, quase ipsis literis, que Dawkins tem hoje. Nada do que está em Deus um delírio é novidade. A história já mostrou esse discurso antes e também já mostrou a consequência desse discurso. O saldo foi de mais de 100 milhões de mortos, que crescem a cada dia nos países onde o ateísmo ainda é a religião oficial do Estado.
Tá vendo aqui, ó? O ateísmo ainda é a religião oficial do Estado. Queira os ateus ou não, o ateísmo é a religião oficial do Estado. E como David Robertson afirma, o problema é que a sua zombaria, combinada com o fundamentalismo ateísta e a amargura e a irracionalidade de alguns dos seus apoiadores, leva à perseguição e intolerância. Os únicos estados ateus, a Rússia de Stalin, da China de Mao, a Camboja de Pol Pot e a Alemanha de Hitler, foram os mais depravados e cruéis que o mundo já ouviu. O fundamentalismo secular ateísta é, em minha opinião, mais intolerante e coercivo do que todas as posições religiosas. Compare o que Dawkins afirma em seu livro com as proposições ateístas agressivas disseminadas pelos socialistas do século passado. É a mesma coisa, até os slogans eram os mesmos. Dê uma olhada nos seguintes cartazes do governo soviético na época de Lenin e Stalin. Vamos ver aqui. Aí temos um velho com uma criança, né, puxando pelos cabelos. Tradução: proteja as crianças. Essa aqui, os cartazes. Tradução: a religião é o entorpecente do povo. Cartazes, tá vendo? Aqui no caso é uma Bíblia com Jesus negro na capa, né? Aqui é a manipulação. O clero manipula o povo através de um livro. Temos mais esse aqui. O conhecimento romperá as correntes da escravidão. Tá vendo? Romperá. Temos aqui. Abaixo as festas religiosas. Acabar com tudo, tá vendo? Aqui são religiosos, né, dançando em suas festas religiosas. Aqui temos uma mesquita islâmica, uma igreja cristã e por aí vai, tá vendo? Tudo mensagem subliminar também, né, gente? Aranha e moscas, tá vendo? Esse aqui também, ó. Nós conquistamos a felicidade para as nossas crianças. Tá vendo? E mais chocante de todas, essa aqui. Contra todas as religiões, tá vendo? Então aqui mostra aqui religiosos e os comunistas atropelando os religiosos com um caminhãozinho de agropecuário, né? Enfim, um tratorzinho, né? Morte, atropela tudo, tá vendo? É assim mesmo. Os temas propagados por eles eram exatamente os mesmos que Dawkins exalta em seu livro: guerra à religião, proteção às crianças, luta contra os símbolos religiosos, o falso dualismo, ciência versus religião, a religião como um ópio, um veneno, um vírus. Se um cidadão russo da década de 20 estivesse vivo hoje para ler The God Delusion, não iria notar nada de novo no discurso, mas com certeza já sabemos as consequências desse discurso. Dawkins não pode negar que este ódio à religião possa conduzir ao genocídio. Negar isto é se apresentar como um canalha desonesto. É por isso que Dawkins repetidamente foge deste ponto em seus debates. Olha só, gente, olha a falha de Dawkins. Contra Queen, por exemplo, foi obrigado a recuar ao ponto em que ele nega o óbvio que ele trata as atrocidades religiosas e ateístas como dois pesos e duas medidas. David Keane, aí ele fala aqui: em seu livro você tenta evitar a responsabilidade do ateísmo, por exemplo, pelas atrocidades de Joseph Stalin, dizendo que elas não têm nada a ver, particularmente com o ateísmo. Stalin e muitos comunistas que eram explicitamente ateístas tinham a visão de que a religião era precisamente a espécie maligna que você pensa que ela é. E eles retiraram dessa premissa, se desejar assim chamá-la, sua própria versão da solução final. Eles tentariam erradicar a religião na Terra por meio da violência, e tentam por meio de uma educação que era explicitamente antirreligiosa. E sob a União Soviética,
e da China e sob Pol Pot, na Camboja, esforços explícitos e violentos foram feitos para suprimir a religião, como base da ideia de que a religião era considerada como força do mal, que nós temos a verdade. E a nossa verdade não admite a religião de forma alguma, porque nós acreditamos que a religião é falsa. Então o ateísmo também pode levar à violência fundamentalista, e o fez no último século. David King: sim, mas você está sempre compilando lista de más pessoas religiosas. Você faz isso continuamente em seus livros. E então você devota um parágrafo para tentar absorver o ateísmo por cada atrocidade da história. Você não pode usar este duplo critério. Richard Dawkins: eu nego isso. David King: é claro que você faz. Toda vez que você vai a um programa falar de religião, você traz as atrocidades cometidas em nome da religião. E então tenta amenizar as atrocidades cometidas por ateus, justamente por eles serem antirreligiosos. E porque eles consideravam a religião uma força maligna. De uma maneira próxima a que você pensa. Você está aplicando um duplo critério. Tá vendo? Dá pra perceber-se nesse debate que ateus, não todos, mas uma parte, são desonestos, né? Ninguém vai querer dar o tiro no próprio pé. Ninguém vai reconhecer as merdas, os crimes que ateus cometeram no passado. Só quer falar dos outros, né? Assim como Kim acabou com Dawkins, é ridiculamente fácil acabar com um neo-ateu em um debate sobre o mal da religião. Basta comparar com o mal que o ateísmo produziu ao mundo, sobretudo nos regimes socialistas. Então, você quer debater com um ateu, você fala sobre esse assunto aí. Duvido que ele vai querer dar o tiro no próprio pé. Que eram oficialmente absolutamente ateus. Isto vai forçar o neo-ateu a recuar em sua proposta inicial, pois se nós não devemos ser religiosos, porque a religião já faz mal no mundo, então, muito menos ele deveria ser ateu, já que o ateísmo já faz muito mais mal ao mundo do que todas as religiões juntas em toda a história, e muitíssimo mais do que a cristã em particular. Então o ateu não devia ser nem ateu praticamente, né? A mesma forma, o cristão católico não deveria ser cristão católico pelas cruzadas, pelos brinquedos de tortura. Da mesma forma, o protestante ele não deveria ser protestante devido à Inquisição protestante também existir. O ateu também não deveria ser ateu por matar muito mais do que os protestantes e os católicos juntos. E muito mais juntos com Hitler. O ateísmo massacrou gente, né? Assim como Kim acabou com Dawkins, é ridiculamente fácil acabar com o neo-ateu. Essa parte eu já li. Vamos passar aqui. O debatedor não ateu então será obrigado a fazer uma das suas duas coisas possíveis. Ou ele usa um duplo critério, como Dawkins fez, e se expõe facilmente ao oponente, que pode desmascará-lo com facilidade, como Kim fez, ou então ele faz o que lhe é mais comum, muda-o de assunto, foge. Foi assim como Dawkins debateu com Lennox. Este assunto foi colocado à mesa pelo mediador. Dawkins então repetiu toda aquela tagarelice que a gente já está acostumado a ouvir. Blá blá blá, Inquisição, blá blá blá, cruzadas, blá blá blá, terroristas islâmicos. E depois Lennox jogou na cara dele todas as atrocidades ateístas contra os cristãos. A plateia toda esperava que Dawkins algum contra-argumento poderoso, mas este se limitou a dizer: podemos mudar de assunto? Olha só! Ui! Chupa essa, rapaz! Até o Silas Maracutaia calou o presidente da ATEA, Daniel Sotomayor, que repetiu as mesmas tagarelices neo-ateístas no programa Na Moral na Rede Globo. Vocês lembram?
Ele falou do banho de sangue que os comunistas deram no passado, muito mais do que cristão, católico, protestante e Hitler juntos. Calou a boca do Sotomayor. Ele nem falou um A contra o que Silas Malafaia disse. Lembrando que eu não sou cristão, nem estou defendendo Silas Malafaia. Estamos falando das palavras de Silas Malafaia contra as palavras de Sotomayor. Calou a boca bonito. Olha as palavras do Malacheia. Deixe-me discordar do colega sobre o banho de sangue, porque quem deu banho de sangue na humanidade foram aqueles que tinham o ateísmo como base. A revolução que aconteceu na Rússia e que matou mais de 70 milhões de pessoas. A revolução na China que matou mais de 50 milhões de pessoas. O Pol Pot lá, agora no Camboja, naquela região, estes camaradas tinham como doutrina a exclusão total da religião, tendo a União Soviética como também a China, a exclusão total, o Estado laicista. Ninguém derramou mais sangue do que aqueles que eram a favor da anulação de ideal da sociedade. Ninguém. Isto é histórico, sociológico e antropológico. Quem quiser vai no YouTube, lá tá lá a entrevista. Calou a boca do Sotomayor. O que Sotomayor falou depois disso? Nada. Calou a boca, gente. Não tinha nada mesmo a dizer. Entendam, jogar na cara dos religiosos as atrocidades já cometidas pela religião cristã no passado é somente uma tática para enganar leigos de mentes fracas, instáveis na fé, ou para convencer aquele ateu já convicto. Ela simplesmente não funciona em um debate inteligente. Os neo-ateus sabem disso. Os mais instruídos sabem que este argumento é estúpido, mas eles continuam usando mesmo assim, porque mesmo sendo estúpido, é uma forma fácil e convincente de ganhar a atenção dos menos instruídos, que não conhecem o comunismo ateu e acham mesmo que são os religiosos que matam por um ideal, assim como o ateísmo também matou por um ideal. O que é mais impressionante é a incapacidade do raciocínio de muita gente. Elas se apavoram com uma religião responsabilizada pela morte de 5 milhões de pessoas há mais de 4 séculos em santo ofício da Inquisição, que nem existe mais, mas não demonstram a minha preocupação com uma ideologia que exterminou mais de 100 milhões de pessoas. É aquela coisa, as pessoas geralmente lembram de Hitler. Não, porque Hitler matou mais de 6 milhões de judeus, é o Holocausto. Mas pense no Mao Tse Tung. Ou todos os ateus juntos. 100 milhões. Bateu o recorde, gente. Que moral que o ateísmo tem falado dos outros? Nenhuma. 100 milhões de pessoas em menos de um século e que continuam matando até hoje em alguns países. Os crimes ateístas foram muito maiores em magnitude, mais recentes e ainda ocorrem hoje em dia. Enquanto o nazismo foi superado, o comunismo, que é pior que o nazismo sob todos os ângulos, ainda não foi. Ele levou uma pancada e foi derrubado em 10 de novembro de 1989, com a queda do Muro de Berlim, mas pode se levantar a qualquer momento. Há políticos e partidos socialistas espalhados por todos os cantos, e muitos deles já estão governando seus respectivos países. Eles também têm uma legião de militantes, os idiotas úteis. O comunismo ateu, sim, é um perigo real, muito diferente do catolicismo medieval, que perdeu tantos adeptos e tanta força política que já não representa ameaça nenhuma, a não ser que surja uma reviravolta gigantesca nos acontecimentos, o que é antissimamente improvável. Não há a mínima chance de existir uma nova Santa Inquisição, mas o comunismo está batendo as portas, esperando a oportunidade certa para entrar e trazer o mesmo caos que trouxe ao mundo em século passado. Rapaz, isso me lembra muito uma tourada.
O touro é, obviamente, muito mais forte do que o toureiro. Se o toureiro ataca com toda a força, o toureiro, acertando em cheio, pode até matá-lo. Mas o animal acha que o inimigo dele não é o toureiro, mas sim a capa vermelha que o toureiro traz em sua mão. Então ele tenta inutilmente atacar a capa, enquanto o toureiro, seu verdadeiro inimigo, zomba dele e sai ileso. Podemos perdoar a imbecilidade do animal, precisamente por ser um animal, mas não podemos perdoar a imbecilidade de seres humanos que ainda pensam que o cristianismo é uma ameaça, quando os verdadeiros causadores do mal em nosso século estão rindo à toa de tamanha ingenuidade, enquanto eles tramam uma nova ordem mundial, se é que vocês me entendem, né, gente? Não é sem razão que o professor Olavo de Carvalho declara: embora desde a Revolução Francesa o grosso da violência militante tenha se originado sempre das ideologias materialistas e escolhido como vítima preferencial a população religiosa, embora a perseguição aos católicos, ortodoxos, protestantes e judeus tenha matado mais gente só no período de 1917 a 1990 do que todas as guerras religiosas somadas mataram ao longo da história universal, embora nas últimas décadas o morticínio de cristãos tenha voltado a ser rotina aos países comunistas e islâmicos, chegando a fazer 150 mil vítimas por ano. Embora todos esses fatos sejam de facílima comprovação e de domínio público, e embora nas próprias nações democráticas o acúmulo de legislações restritivas exponha os religiosos ao perigo constante de perseguições judiciais, a grande mídia e o sistema de ensino na maior parte dos países insistem em continuar usando uma linguagem na qual a religião é sinônimo de violência fanática e na qual a eliminação de todas as religiões é sugerida, ao menos implicitamente, como a mais bela esperança de paz e liberdade para a humanidade sofrida. Olha, esse final aqui é tremendo. Lastimavelmente, há pessoas que ainda seguem a filosofia de Dawkins e de Nietzsche, que dizia: chama o cristianismo de a grande maldição, a grande depravação intrínseca, o grande instinto de vingança pela qual nenhum meio é venenoso, secreto, subterrâneo e tacanho o bastante. Chamo-a de mancha imortal da humanidade. Olha só. Foi este pensamento que levou e ainda leva milhões de psicopatas a dedicarem suas vidas a atacar a religião e a perseguir os religiosos literalmente até a morte. Em pleno século XXI, certo escritor ateu do site Church Arson escreveu: qualquer metodologia anticristo inteligente envolverá neste ponto a consolidação da força, da educação pública, dos caminhos da ciência e da lógica para os nossos membros individuais, bem como ações tomadas contra os crentes remanescentes. A nova sociedade deve primeiramente se estabilizar e chegar ao ponto da autossuficiência econômica e do crescimento nas áreas social, intelectual, econômica, tecnológica e cultural. Uma vez que isso foi conseguido, as execuções dos cristãos e judeus teimosos não incomodarão a ninguém. Olha só, hein? Você pode achar que não, mas o espírito stalinista, maoísta, helenista, anticristão permanece mais vivo do que nunca e ganha cada vez mais força quando mais pessoas como Dawkins surgem incentivando o ódio à religião. Dawkins apenas impulsiona intelectualmente o ódio aos religiosos que já existe no coração de muita gente. Muito mais do que você imagina. Há pessoas racistas que detestam negros, mas só chegaram a perseguir ou matar um deles
se a sociedade como um todo comprasse um discurso de que o negro é do mal. Da mesma forma, há multidões de cristofóbicos e evangelicofóbicos que se inflamam a cada vez que vem um Dawkins afirmando que a religião é do mal e que um mundo sem crentes seria um mundo melhor. Se convencendo disso, a eles basta colocar isso em prática. E isto eles já mostraram saber fazer muito bem. É uma reflexão do passado, né? Eles podem fazer da mesma forma nos dias de hoje, né? Por Cristo e por seu reino, Lucas Banzoli, apologistacristã.com. Trecho extraído do meu livro Deus é um Delírio. Aí temos mais aqui, veja uma lista do completo dos meus livros, blá blá blá. Aí temos aqui a chamada fonte, as fontes que ele pegou para poder fazer essa pesquisa, né? Para não falar que é invenção, né? Então, se você puxar o vídeo todinho e você tiver alguma dúvida, tem lá o número 1, tá vendo aqui, ó, o 2, o 3, o 4, qual a fonte que ele se baseou para falar toda essa verdade, né? Não é porque é cristão, porque não devemos ouvir, né? Ó, Marx, de John, tá vendo aqui, ó, Manifesto Comunista, todos os sites, ó. É só clicar lá, né? E meter bala, filho. Vai pesquisar também, tá vendo? Toda a referência, tá vendo? Nada que é inventado, nada que é churumela, né? Como os ateus falam. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Olavo de Carvalho, em postura darwinista, a Globo, 26 de julho de 2004. Tá vendo? Tudo provadinho, né, rapaz do céu, né? Aqui temos 29 comentários em cima dessa postagem. E diz o seguinte: Márcio Galvão, 18 de agosto de 2015, 15 horas e 1 minuto. Bravo Lucas Banzoli, este texto sobre o ateísmo foi sem dúvida um divisor de águas em relação a tudo que tenho ouvido de ateus nos últimos tempos. É preciso aprender não apenas para refutar, mas para estar em paz com Deus e conosco. Continua a tua jornada em favor da verdade, pois só ela liberta. Além de tudo, a mercê é cada vez maior e os operários cada vez mais escassos, né? Muito bom, cara, continue com esse trabalho, parabéns, muito bom argumentado, contra fatos, não argumentos. Obrigado, tem isso aqui, um anônimo, muito bom e elucidativo o texto. Só acho que nós deveríamos ser mais ainda incisivos com essa gente, tipo desmascarar esses ateuzinhos traquinas em público e ao mesmo tempo que mostramos que essas pessoas não prestam porque defendem uma espécie de estado laicista, incluindo a da política. No caso de Brasil, pelo menos 90% da população que se identificou como religiosa. Parabéns, muito bem argumentado, contra fatos no argumentos, obrigado. No caso, Lucas Banzoli disse isso, né? Após esse silêncio texto, fiquei com mais nojo do comunismo, tá vendo? Parabéns, dá pra baixar no celular? Olha, eu não uso celular, então não sei dizer, mas gente, tenta baixar por link pra ver se consegue. E por aí vai, parabéns, você é um mestre, obrigado. Acho que pelo mesmo motivo que você não pode julgar todos os religiosos pelo Estado Islâmico, você também não pode julgar todos os ateus por Mao Tse Tung. Eu não julgo todos os ateus por Mao Tse Tung, né? Deixou bem claro aqui o criador do estudo. Olá, você também poderia refutar claramente esses mentirosos, desonestos? Aí temos aqui mais links. Por aí vai. Wikipédia, Stalin cristão. Essa é para cair de cadeira de tanto rir. Lucas, se for responder os textos, responda, mas apague esses comentários com links. Não dê espaço para os trolls. O anônimo acho que não é um. Virem poluir os comentários. Até coloquei minhas respostas lá no link. Com certeza não irão aprovar, mas nos vídeos do YouTube a resposta já está. Lucas, retire esse comentário mesmo se for não responder para não poluir aqui. E por aí vai, tá vendo? Temos muitos links.
Ele não me pareceu um troll, por isso entendo que não poluía os comentários e decidi mantê-los ao ar. Interessante esse comentário, vou até ler aqui, ó. Durante toda a existência da União Soviética não existiram capelas funcionando dentro de Kremlin, pois o Partido Comunista que comandava a União Soviética através de Kremlin era claramente ateu e oficialmente antirreligioso. O patriarcado de Moscou somente voltou a ser das capelas no Kremlin na década de 90. Então eu relato esse Yuri Solovyov é falso, foi traduzido de forma errada. Aliás, onde está a fonte dessa entrevista em russo? Aí tá aí os links, né? Estou assumindo que o relato é verdadeiro. Não é novidade para os historiadores de Stalin durante a Segunda Guerra Mundial, que teve uma crise existencial e repousou sua posição sobre as religiões. Tanto em 41 e 42, ele parou de perseguir os religiosos soviéticos e reabriu várias igrejas destruídas pelos comunistas. Olha só, vixi. Mas essa religiosidade de Stalin somente durou até pouco tempo depois do fim da guerra. Tanto que em 48, sob o governo Stalin, as políticas de Kremlin de perseguição contra as religiões começaram novamente. Em 58, Nikita retornou com o ateísmo militante violento típico dos comunistas soviéticos antes de 41, e essas políticas se estenderam até 64, com o início do governo Brezhnev. E temos aí religiosos mais de 75, ainda durante o governo de Leonid Brezhnev. As perseguições antirreligiosas retornaram. Depois disso, todos os governantes soviéticos perseguiram as religiões até 87, com a criação de perestroika e glasnost. Não é incomum ateus terem crises existenciais parecidas com a que Stalin sofreu. Repensa sobre suas posições religiosas, rezar e desejar voltar a acreditar em Deus. Mas Foreign Language Publishing House, página 8 a 12. Ótimo trabalho, Lucas. Você conseguia expressar esse filme sobre o assunto para nós? Há ateus que simplesmente se recusam em aceitar que o ateísmo militante era uma política oficial do Estado e foi responsável por uma parte considerável nas perseguições e mortes em regimes comunistas. Rapaz, tá vendo? O negócio aqui é só lapada, gente. Lembrando a todos que eu, emissário cristiano, não sou cristão, tá? Para fazer a leitura desse artigo, eu demorei aí umas 3 partes, juntei tudo e fiz uma coisa só. E se você quiser realmente conhecer tudo, vá nas fontes, pesquisa e você vai ver por si próprio. Claro, um ateu desonesto, ele nunca vai querer dar o tiro no próprio pé, né? Assim como o Daniel Sotomayor, né? Você acha que ele vai nos links aqui procurar, investigar e dar o tiro no próprio pé e voltar a acreditar em Deus? Não. Duvido um ateu reconhecer essa história, rapaz. Ninguém vai reconhecer. É igual o partido esquerdista. Mesmo que você prove que Lula é ladrão, o esquerdista ele vai falar sempre que é fake news, mesmo sabendo que aquilo lá foi verdade. Mas eles não querem abrir mão, porque são comunistas, são grande parte deles ateus, pouca parte cristãos, né? Mas sempre tem ali um comunismo por baixo dos panos, né? Se não deu certo no passado o comunismo, vai dar certo nos dias de hoje. Então diga não à esquerda também. Grande abraço do emissário cristiano. Até o próximo vídeo. Fui!